Olá, o Dialogando está no ar e o papo de hoje é sobre eles. Os homens comemoraram agora em novembro, dia 19 precisamente, o Dia do Homem. E mesmo que o foco seja saúde, em alusão ao Novembro Azul, o nosso papo de hoje é sobre comportamento. É mais fácil ser homem hoje do que há 30 anos atrás? Quem é o homem do século 21? O papo do Dialogando está começando e você também é meu convidado. E no nosso sofá eu recebo Messias Araújo, barbeiro, mais conhecido por ser o Messias, eu acho que é assim, né, Messias? Isso. E o psicólogo Alisson Pontes. Sejam bem-vindos ao nosso Dialogando. Não é tão difícil falar sobre homem, né? Porque a tendência é dizer que as mulheres que são complicadas. Mas é mais difícil ser homem hoje do que há 30 anos atrás. Comece por você, Alisson. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar mais uma vez compartilhando desse momento com você. É uma pergunta difícil de se responder, né? Se é mais difícil ser homem há 30 anos atrás ou hoje. Bom, eu queria primeiro começar pensando de que, efetivamente, as atribuições de um homem há 30 anos atrás, elas têm se modificado com o passar do tempo. Então, até como nós já conversamos em outra oportunidade, o homem de hoje, ele não é apenas aquele homem que tem a responsabilidade estrita de sustentar a sua família, de ser o mantenedor da sua casa. Ele tem uma participação hoje, sem dúvidas. Nós hoje temos a participação da mulher também, né, como a mantenedora da família, em alguns casos ganhando até mais do que o homem. Então, isso requer também do homem um processo de adaptação, de maneira que ele possa fazer parte também de algumas atividades socialmente, né, determinados para a mulher, mas que hoje há uma necessidade de ele ter uma participação maior em casa. Verdade. Então, hoje o homem visita espaços que antes não visitava. Você, por exemplo, desenvolve uma atividade que antes era tida principalmente feminina, né? Verdade, verdade. Eu quero também aproveitar a oportunidade que estou aqui, né? Dilane e nós conhecemos desde o colegial. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para estar aqui, representando nós da classe masculina, né? E como tomar as palavras de Alisson não é fácil, né? É verdade. É vero. E eu trabalho na área da beleza e eu tenho visto que as mudanças têm sido bem amplas, gigantescas. Né? Se eu voltar no tempo, aos meus 15 anos de idade... Não faz muito tempo isso. Pouco tempo. Foi quase que ontem. A questão do homem cuidar do que vestia, da sobrancelha, do uso da maquiagem. A vaidade, né? A vaidade masculina. Eles estão mais livres hoje, né? Isso, era cobrado do homem a questão de cor de roupa que podia vestir. O comportamento que você tinha que ter em alguns ambientes. Hoje não, o homem está livre. Pode fazer a sobrancelha, a barba, cuidar do cabelo, vestir uma roupa com uma cor diferenciada de antigamente. Então, durante os 20 anos passado, as pessoas olham para mim e eu vejo que os meus colegas do colegial, que antes enxergavam com um olhar crítico do meu tipo da minha maneira de me comportar, de me vestir, e hoje eu já vejo que eles seguiram o meu exemplo. Totalmente mudado. Até você mesmo tem mudado eles, né? Com certeza, com certeza. Ô Alisson, quando a gente fala dessas mudanças, hoje os homens, por exemplo, você até já tocou nesse assunto, eles estão em lugares que antes não visitavam, como é o espaço da cozinha, a área de serviço e na educação dos filhos, que antes eram papéis totalmente femininos, né? Isso, é interessante que veja um dado, né, que interessante. Há uma pesquisa que mostra que há um aumento no número de pais que têm assumido a guarda de filhos em caso de divórcios ou de separações. Então isso é um retrato dessa mudança também do homem, né? Então o homem ele deixa de ser aquele que é ausente de casa, que não exerce o seu papel de pai ou de marido. E há, de certa forma, uma cobrança social para que ele seja mais participativo, para que ele também, da mesma forma que a mulher muda o seu papel, agora sendo inserida no mercado de trabalho, o homem, de certa forma, ele também é cobrado para que ele possa ser mais participativo, estar mais presente, acompanhar. E é interessante que isso tem o seu aspecto extremamente positivo, né? Que é uma coisa que a gente pode conversar hoje também, é falar dos benefícios dessa mudança no papel do homem. Sem dúvidas. Vocês são felizes por ter nascido homem? Você é feliz, Messias, por ter nascido? Eu sou feliz e fico pensando, como seria se eu tivesse nascido mulher? Mas o meu curioso, fica por aí. Fica por aí. É interessante que eu brinco com minha esposa que
às vezes tem aquele filme, né? Se Eu Fosse Você, em que um dia ele acorda sendo a esposa e vice-versa. Eu brinco com ela, olha, se eu acordasse um dia como você, eu entraria em desespero. Né? Porque esse homem é muito bom. Né? Venhamos e convenhamos que, efetivamente, eu particularmente, sou muito realizado com a minha vida, com o papel que eu exerço de homem, de marido, de pai, de profissional. Né? Pelo menos eu não tenho nada a me queixar com relação a isso. Eu sou muito feliz em ser mulher, quero deixar isso claro, mas eu sou muito fã dos homens pela praticidade. Eu acho os homens muito práticos. Eu costumo dizer, até brincar com alguns amigos quando dizem assim, as mulheres são muito completas, são muito complicadas. Eu disse, não, nós somos completas, né? Vocês que vieram faltando algumas coisas, mas a gente está aqui para completar, né? Eu quero deixar isso claro. Nós temos o novembro, que é considerado um mês masculino, né? Por estar aí citando, incitando também a questão da saúde. Vocês acham que o homem tem medo de se cuidar quando a gente fala de saúde, de ir ao médico, de descobrir alguma coisa? Olha, eu acho que ainda há, de certa forma, um receio muito grande, principalmente por parte dos homens, e ainda mais quando se fala em exame de próstata, por exemplo. Então ainda há aquele estereótipo, né, de homem como aquele que não pode ser tocado. Então, por isso o receio de muitos homens de irem ao médico, de fazer exames de rotina, de cuidarem da sua saúde. E é uma pena, porque muitos, infelizmente, só cuidam da saúde depois que descobrem uma doença. Né? Em um momento crítico da doença já avançada. Na sua família, por exemplo, Messias, as pessoas se cuidam, os homens se cuidam. No seu caso, você tem medo de ir ao médico? Não. Fazendo aqui uma observação ao nosso companheiro Alisson, por ser psicólogo, ele sabe que a sociedade ela vem mudando ao longo do tempo. Então, nos últimos 50 anos, que é o tempo necessário para uma cultura ser mudada, nós vemos observando que o homem ele vai perdendo esse medo. Então, os nossos pais ainda transmitem, os humoristas ainda transmitem essa questão do medo. Só que a vaidade, pela vaidade ter entrado hoje, o homem vai à academia, o homem se cuida mais, bem, né? Mais. Então, o homem tem se preocupado muito com o amanhã. Como será a minha velhice? Como eu estarei aos 60 anos? Como Madonna? Tudo em cima! Todo conservado. Então, o homem, ele... Por essa vaidade, ele tem se preocupado em cuidar-se mais. Então, aqueles que não se cuidam vivem menos. É verdade. E aqueles que se cuidam chegam à maturidade, aos 70, não é só... Tem uma tendência melhor qualidade de vida. Totalmente diferente. Tem uma coisa que a gente escuta direto sobre os homens, né? Homem é tudo farinha do mesmo saco. O saco muda. São todos iguais, né? Vocês concordam com essa frase? Lógico que não. Lógico que não, porque... Todos nós somos únicos, não existe ninguém igual a ninguém. Né? Não apenas nossa digital é única, como a nossa vida ela é única, a nossa história ela é única. E eu costumo dizer assim, nós temos uma tendência muito grande de justificarmos aquilo que somos em detrimento do meio onde fomos criados, onde crescemos. Mas eu sempre costumo pensar, né, a psicologia vai trazer muito essa reflexão, de que nós somos frutos não apenas do meio onde crescemos, da nossa hereditariedade, mas somos fruto principalmente das nossas escolhas. Então eu sou responsável por aquilo que eu faço da minha vida, pelo tipo de homem que eu quero ser, né? Se eu quero ser um homem íntegro, se eu quero ser um homem de valor, de princípios ou não. Acho que as mulheres estão em casa dando uma salva de palmas. Assim, que coisa boa! Isso não é só teoria não, isso é prática. Não, pois é, essa ideia de que todos são iguais é um negócio interessante, porque às vezes acontece muito esse discurso quando há uma traição, quando há, né, de repente, alguma frustração. A parte negativa. Todos os homens são iguais, nenhum presta. Quando a gente fala, o nosso papo de hoje é mais sobre esse comportamento masculino, né? Quem é esse homem do século XXI? E falando da educação dos filhos, como é na sua casa essa questão da educação? Você está inserido, Messias, nesse papel de educar, de estar ligado aí no que a sua filha faz ou deixa de fazer na escola? A questão do papel do homem, se você for prestar bem atenção, o homem ele se preocupa mais com a questão da liderança. Ele por ser racional, ele não olha para o comportamento da criança hoje, ele olha para o comportamento da criança amanhã. Como ela vai ser no futuro, né? Como ela vai ser no futuro. Então fica encarregado ao papel do homem, do masculino, pôr limites. Então saber até onde o filho pode ir. E a própria experiência de vida que ele tem durante a trajetória da sua vida. Eu me vejo muito, quando eu olho para minha filha, a Emanuele, eu vejo que ali
é a cópia feminina do Messias. Que legal, né? E não apenas no sentido do aspecto físico, da aparência. A personalidade. A personalidade dela. E quando eu vejo, de acordo com a convivência que eu tenho com a minha filha, eu vou me vendo, me enxergando. E eu vou prestando atenção e sabendo como agir e como conseguir sempre que ela trilhe o caminho que será melhor para a vida futura. Olha, uma coisa interessante é que, por exemplo, com todas essas mudanças que a gente tem observado nesse mundo masculino, os homens estão ficando mais frágeis, né? Hoje é mais fácil de ver um homem, por exemplo, chorar, de ver um homem se emocionar não sei, com qualquer coisa que seja. É muito mais fácil hoje de ver um homem estar-se num papel frágil, né? Isso antigamente era uma coisa imperceptível ou era inadmissível, né? Não é aceitável. Eu fui criado assim, vendo meu pai não chorar, né? Porque expressar um choro era como se fosse expressar uma fragilidade, uma impotência. Que não era próprio do homem, né, Alisson? Isso. Né? Mas o que eu mais vejo na minha prática profissional enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, são homens que chegam muitas vezes com aquele rótulo de super-homem, né? De que não chora, de que é firme, mas que por dentro uma pantera, está com a né? alma profundamente ferida. Né? Essa ideia de que homem não chora é também uma utopia. Eu acho que o homem é aquele que, eu pelo menos acredito, aproveitando a deixa da pergunta dos filhos, eu acredito que demonstrar segurança para os filhos não é negligenciar ou omitir dele aquilo que nós somos. Muito pelo contrário, é realmente mostrar aquilo que nós somos de maneira autêntica, de maneira verídica. E aí entra também a perspectiva de mostrar que somos humanos, que nós temos limites, que sofremos, que passamos por dificuldades, mas que temos força para superar tudo isso. Você tem essa preocupação de mostrar para sua filha que, de fato, um homem também é um ser frágil? Eu sou bem assim, a minha convivência com a Emanuela é bem transparente. Eu costumo fazer trilha, a Emanuela vai comigo. Vou fazer trilha de moto, vou fazer trilha a pé, vou para o mato. Então, eu procuro, no decorrer da minha história, fazer com que a Emanuele veja a minha vida como ela é socialmente. Tanto tipo, a questão religiosa, o lado humano. Então, a Emanuele, ela olhando para mim, ela consegue me ler o meu olhar, ler o meu pensamento. Entende, e saber como eu realmente sou. Porque pela questão da transparência que eu tenho com ela. Então, eu não escondo nada de Emanuela. Emanuela tem, como eu falo, como Augusto Cury, né? Que a criança com 7 anos hoje, ela tem mais informação do que o imperador de Roma naquela época. Então, eu procuro que ela receba essas informações de maneira cautelosa. E, claro, de forma transparente, a Emanuela sabe como eu sou, do que eu gosto, da minha fragilidade, quando eu estou feliz, quando eu estou triste. Às vezes nós estamos deitados, assistindo TV e às vezes a iluminação incomoda e ela olha para mim e fala: papai, por que o seu olho está brilhando? O senhor está querendo chorar? O senhor vai chorar? Eu disse: não, mano, quando eu chorar você vai ver, eu não vou segurar. Legal, né, esse papo? Eu vou para um breve intervalo, convido você para ficar conosco, é num instante só. Então sai daí. De volta com o nosso Dialogando, e no papo de hoje a gente está querendo saber umas coisinhas assim do mundo masculino. Quem é esse homem do século XXI? E uma das perguntas que me foi encaminhada essa semana: as mulheres exigem mais de vocês hoje do que exigia há algum tempo atrás? Exige, Alisson? Sem dúvidas, com certeza. Eu acredito que hoje a exigência da mulher, ela vai de diversas formas, né? Então a mulher, ela exige de nós uma presença enquanto marido, muitas vezes. Então antigamente a gente tinha aquela cultura de um marido mais ausente, né? E hoje há uma exigência maior, não só por parte da mulher, mas de maneira geral pela sociedade, né? Da presença do homem em casa, né? Da presença do homem nos afazeres domésticos, da presença do homem na educação dos filhos. Então, um exemplo, é interessante que às vezes reunião de pais, antigamente você só encontrava mães. Mas hoje nós temos, além das avós, né, também pais presentes na reunião dos pais. É verdade. Então isso é reflexo de uma exigência maior que a sociedade coloca sobre nós homens, né? Quais são as exigências que tem na sua casa para exercer o papel de homem lá, Messias? Você cozinha bem? Cozinhava. Cozinhava até o dia que ela chegou e cobrou a refeição. O almoço não está pronto. Eu falei: então a partir de hoje você faz a refeição. Mas o homem hoje, é tão engraçado a gente ver a questão dos humoristas. O homem hoje tem que ser, né? Tem que ser psicólogo, tem que ser médico, tem que ser amigo,
tem que ser parceiro, tem que ser amante, tem que ser cozinheiro. Ele tem que ser aquela deixa que a galera fala. Ele, embora ele precise ser metrosexual, tudo em forma, abdômen trincado, bem musculoso, bonitão, né, para mostrar para as amigas, porque a mulher, sabe, se veste não se veste para o homem, mas se veste para as mulheres. Então tá aqui o meu maridão metrosexual, mas em casa ele tem que ser retro também. Ele tem que ir para a cozinha, ele tem que lavar a louça, ele tem que arrumar a pia que entupiu. Todas essas exigências aqui que o Alisson estava colocando. E uma coisa interessante, né? Quando a gente fala desse comportamento masculino que tem mudado, uma coisa que me veio essa semana, um depoimento feminino que me dizia assim: Dilane, a mulher ainda continua sendo muito cobrada quando ela se separa, né? A mulher é mais cobrada do que o homem. Isso vai mudar, na opinião de vocês, com o decorrer do tempo? Olha, é tão difícil de a gente afirmar, Dilane, porque, pelo menos na minha concepção, a sociedade está sempre em constante mudança, né? Então, os valores que antigamente eram tidos como valores fundamentais, hoje já não são tão considerados assim fundamentais, né? Mas eu acredito que, sem dúvidas, a sociedade, em virtude desse processo de mudança, vai fazer com que a mulher também ela possa ser cobrada de uma maneira diferente, né? Que a mulher, um exemplo, antigamente, quando a mulher se separava, a mulher era totalmente recriminada, né? Já o homem não. E de repente hoje, para a gente ter uma ideia, o número de divórcios no Brasil é quase que de 50%. Então o número de recasamentos também é muito grande. Então com certeza essa ideia que se tem, ela vai, né, pelo menos a expectativa é que ela mude também com o passar do tempo. Quando a gente fala de cuidado, por exemplo, dos homens, né? Vocês acham importante, se você tivesse um filho, você só tem a Emanuele, mas se tivesse um filho, você acharia importante dizer para ele que é interessante que os homens tenham esse hábito de cuidar, que há muito tempo é uma coisa tida só como feminina, né? É importante dizer para o homem que ele precisa se cuidar, que precisa aprender a cozinhar, a lavar, a passar. Você ensinaria para o seu filho tudo isso, Messias? Eu acredito que sim, porque no mundo que nós vivemos hoje, e ao decorrer do tempo vai sofrendo totais mudanças, como o próprio Alisson aqui falou, nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Nós não sabemos se amanhã ele vai precisar sair da cidade para ir morar sozinho em uma outra cidade, para fazer um curso, uma faculdade, e de repente ele não tem preparação nenhuma, ele não sabe passar uma roupa, não sabe lavar uma roupa, não sabe organizar, preparar uma comida. Eu encontrei uma dificuldade porque durante um período da minha vida eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil. Quero conhecer, falta 5 estados. Os mais distantes, Rio Grande do Sul, mas por onde eu passei, por onde eu caminhei, eu sempre precisava, eu precisava de contratar uma pessoa para estar lavando minha roupa, precisava contratar a refeição de um restaurante. Porque você não foi criado fazendo isso, porque eu não né? fui ensinado a fazer nada disso. Foi muito bom porque eu conheci outras culturas, mas a dificuldade que eu tinha, na realidade, era mesmo de me manter. Então eu teria que contratar outra pessoa para estar fazendo tudo o que eu precisava. Olha, uma pesquisa que saiu há pouco tempo, acho que 1 mês e meio, né? Mostra que os homens, na hora de responder, dizem que preferem as mulheres mais inteligentes. Mas num papo a dois, quando ele descobre que o QI dela é mais alto que eles simplesmente se afastam. Isso é uma pesquisa, tá, gente? Está aí para todo mundo aí ver. Vocês acham que as mulheres impõem medo nos homens? Eu acho que o homem hoje, ele... Na verdade, a relação conjugal, um aspecto que é muito interessante, que muitas vezes ponto para muitos conflitos, é a disputa pelo poder. Então, culturalmente, o homem é aquele que detém o poder sobre a família. Então, aquele que domina tudo, né? Isso, a gente vê a religião que também reforça a ideia do homem como sacerdote, como cabeça da família. A gente vê que a nossa cultura nos leva a essa compreensão de o homem como sendo aquele que tem um poder maior sobre a família. E sem dúvidas, talvez isso gere no homem uma certa insegurança, né? Talvez por isso justifique o resultado da pesquisa de homens rejeitarem mulheres mais inteligentes. Embora digam que querem as mulheres mais inteligentes, né? Você acha que isso é fato, Messias? Com relação ao QI da mulher, geralmente o homem ele dá uma de professor, de super inteligente, que sabe até tudo, né? Ele encontrar uma pessoa que tem mais informações do que ele. E quando isso acontece, quando aparece uma mulher com o QI bem acima do dele, é como um tocador de violão. Ele toca para todo mundo, mas quando chega um músico que toca mais do que ele, ele não consegue fazer nenhuma nota. Mas é interessante quando a gente vai para a prática profissional, um aspecto que a gente observa é que
essa discrepância entre intelectualidade, vamos usar esse termo, ela é prejudicial em qualquer caso, seja no caso de um homem que possui um nível intelectual muito mais elevado do que a esposa ou vice-versa, né? Então, aquela ideia de os opostos se atraem nem sempre é tão bonitinha, nem sempre Exato. é tão bela quanto se prega, né? Às vezes a gente vê que é motivo para muitos conflitos e muitas confusões dentro de um sistema familiar. Olha, uma das coisas mais são citadas nas relações é essa questão da dependência financeira, né? A mulher depender financeiramente do homem, corriqueiro, né? Mas muitos homens depender financeiramente da mulher, nem pensar. Você já pensou em depender financeiramente da sua mulher? Nunca passou pela minha mente. Nunca passou pela minha mente. Espero nunca precisar. Espero também nunca precisar. Só complementando no meu meio profissional, eu sempre busco a questão da própria independência da Jó. Na questão profissional, Legal, eu isso. sempre ao longo do tempo tenho procurado fazer com que ela tenha a capacidade de desenvolver e ter os seus próprios recursos financeiros. Porque isso é bom tanto para a personalidade dela, para o meio social que ela vai viver, ela vai se sentir mais segura, que não depende. E há alguns anos ela tem vivido assim. Ela, de vez em quando a gente precisa, né? Salve, né? Ô, Jó, me salva aí. E ela chega e me salva e dá Eu tudo acho que certo. isso é um crescimento, né? Isso, eu acho que é uma questão assim de ajuste dentro da própria família, né? Porque uma coisa que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, Dilane, e também o espectador, é para que a gente respeite sempre os nossos limites. O que é que eu quero dizer com isso? Bom, na minha casa, né, como esposa, a gente sempre dialoga muito sobre isso, sobre a questão da imposição que a sociedade impõe, coloca sobre a mulher que você tem que trabalhar, ter o seu dinheiro, ser independente, nunca dependa do seu marido. Hoje é o que as mães pregam para suas filhas. Mas dificilmente a gente vê as pessoas preocupadas com a família. Olha, quanto tempo você tem dedicado à sua família, aos seus filhos? Os maiores problemas têm sido esses. Será que vale mais a pena você ter sempre essa independência em detrimento da sua família estar sendo negligenciada? Então acho que a gente precisa sempre encontrar esse equilíbrio de trabalharmos, de ter nossa autonomia, de crescermos enquanto pessoa, mas sem deixar de lado aquilo que é prioridade para nós, como no nosso caso a nossa família. Sem dúvidas, eu concordo. Para encerrar esse papo, que homem deveria ser esse do século XXI? Já chegamos a ser esse homem? Na sua opinião, Messias? O homem do século XXI, é bem difícil estar falando sobre isso, mas como vem falado desde o início, a questão da presença. Eu trabalhei durante 2 anos com ministrações e palestras para familiares, para casais. E em um desses assuntos abordados, eu peguei a história de um homem que teve sucesso na sociedade. Mas eu sempre falei o seguinte, que o seu sucesso na sociedade não seja o prejuízo no seu lar. Ele foi o melhor rei, unificou 12 estados, organizou governadores, né? Era o cara, todo mundo conhece Davi, mas em contramão, ele não teve participação na família, no lar. E alguns conhecem a história de Davi, que ele terminou sozinho, velho, doente, em cima de uma cama, sem a companhia da esposa, sem a companhia dos filhos. Então, o homem do século XXI, ele tem que ser mais presente em todos os sentidos. Na educação do filho, mais presente como marido, mais presente como pai, como irmão, como amigo, mais presente com os seus pais, com os familiares. E nos últimos tempos eu tenho procurado visitar pessoas da minha família e eu tenho descoberto pessoas que eu nem sabia que era minha família. Legal. Então a busca do relacionamento hoje na família, ela tem que ser um ponto forte. Então o homem do século XXI, ele tem que não ser onisciente, mas estar presente em todos os lugares, tanto no meio profissional, no meio social, na família, e quando o homem aparece, pode ter certeza que a mulher fica super feliz. Legal! Quem deveria ser esse homem do século XXI, na sua opinião, Alisson? Bom, eu queria aproveitar então a oportunidade para trazer uma simples reflexão baseada na própria Bíblia, já que Messias trouxe a história do rei Davi. A Bíblia fala muito do papel do homem e da mulher. Tem um autor, terapeuta familiar, que ele fala em uma página o papel da mulher. Ele fala em 6 o papel do homem. E realmente recai sobre o homem o papel de muita responsabilidade. Eu acredito que o homem ele tem uma profunda responsabilidade para com a educação dos filhos, para com a saúde da família, a saúde da esposa. Então eu vejo o homem do século XXI como um homem que deve estar presente, né? Mas acima de tudo ele precisa entender que a realização pessoal ela parte não da busca da própria satisfação, né? A gente vive no mundo do hedonismo, mas eu acredito muito que a gente se realiza muito mais quando a gente
se dedica a algo ou alguém, quando a gente se volta para a nossa família, quando a gente assume a responsabilidade de fazermos aquilo que nos cabe. Maravilha! Muito obrigado por estarmos aqui. E eu vou encerrar o Dialogando dizendo que, para mim, o homem do século XXI, ele precisa ter um H bem maiúsculo, de humano. Eu volto no próximo programa com um papo novo, convidados especiais e, claro, aquele papo que você sabe que tem aqui na TV Sol. No Cheiro dessa Nega, a gente se encontra.